Agora, a Federação Paulista de Futebol também é patética, né? Porque eu não votei nessa premiação, me recuso, recebo como jornalista lá o link e me recuso a votar em qualquer premiação que você pede o voto antes da final. É efeito Oliver Kahn. A minha seleção, publiquei hoje no Jornal Agora São Paulo, a minha seleção, o Cássio é o goleiro. Se eu votasse até semana passada, talvez fosse o Jailson. Só que o Corinthians ganhou a semifinal e a final por causa do goleiro. O Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos tinham obrigação de ser semifinalistas. O campeonato começou ali. Como que o goleiro não é o Cássio? Como um time pior, mais barato, com menos opções, é campeão e o melhor técnico que tem 100 mil reais para gastar e perde dele em casa? Então, assim, primeiro que é ridículo eleger 8 do Palmeiras, não porque o time do Palmeiras é pior que o do Corinthians. Porque no tete a tete, na hora do pau a pau, perdeu o jogo que valia. E perdeu na primeira fase também. Então, aquela coisa de querer organizar as coisas que não tem organização. Ou você espera e faz direito, ou não faz. Porque a seleção que foi eleita é ridícula. Né? Não representa o que foi. O Michael foi disparado dos melhores do campeonato, não tá votando. Passa a seleção pro pessoal aí que não viu ainda. Você tem aí de cabeça a seleção? De cabeça eu não tenho. Eu vi ela vindo pra cá. Eu vi que o técnico Roger. O Ranieri tem. Então passa. Eu vou passando a seleção, aí vai entrar aqui, pra quem tá assistindo o podcast mão, vai entrar uma arte aí com cada jogador. Então vamos lá. Jailson no gol. E se não entrar arte é porque o problema é no seu computador, você que estiver assistindo a gente. É isso aí, pra gente já tá aparecendo. Marcos Rocha na lateral direita. Bizarro. Balbuena na zaga, Antônio Carlos na zaga, Bizarro. Vitor Luiz na lateral esquerda. Bizarro. O Felipe Melo de volante, o Rodriguinho de segundo homem de meio de campo e o Lucas Lima de terceiro homem de meio de campo. Dudu aberto de um lado, Gabigol, até o Sacha para mim foi melhor que o Gabigol. Na minha seleção tem o Sacha. Aberto pela outra ponta e Borja foi o centroavante, o técnico foi o Roger Machado, a revelação foi o Rodrigo e o craque do interior foi o Bruno Moraes e o craque interior não volta, não volta. Foi o Jailson. Só deixar um negócio claro, Vitão, antes da gente comentar, que a eleição foi feita por jornalistas. Então, eu não votei. Disse, os links foram mandados para os nossos e-mails. Eu também não votei, não sei se o Ranieri votou. Eu não votei, até porque os e-mails da Federação Paulista vão para minha caixa de spam. Eu cliquei em denunciar spam lá, porque os caras ficam mandando um monte de merda, nem chega. Também não perco nada. Não, eu recebo. Eu não votei porque eu sou contra votar em algo que eu não sei. Eu votei no jornal. E a eleição foi feita depois da primeira partida da semifinal, quando o Palmeiras tinha vencido por 1-0 o Santos, no Pacaembu, e o Jailson tinha sido o herói do jogo. Talvez por isso o Jailson tenha sido eleito o craque do campeonato. Eu concordo com o Vitão que é um absurdo você votar com 4 jogos para se fazer as 2 outras semifinais e as 2 finais. Ridículo. Eu concordo com o Vitão. Agora, só fazendo o advogado do diabo, eu vou querer saber a sua opinião, Vitor Guedes. A disputa foi feita nos pênaltis, tá? O Corinthians ganhou do Palmeiras nos pênaltis. Pênalti é uma mistura de calma, categoria, perna pesada, perna leve, nervosismo, treino, sorte. É uma mistura de tudo. Não, tudo bem. Só deixa eu concluir, daí eu quero saber a sua opinião. Vai que, por exemplo, o Luca tá num dia ruim e chuta para fora. O Dudu tá num dia melhor e consegue fazer o gol. O Palmeiras é campeão. Você ia achar tão absurdo o Roger Machado, por exemplo, não ser o melhor treinador? Sim, ia. E vou dizer por quê. O Jailson seria meu goleiro nesse caso. O Corinthians foi campeão por causa do Cássio, certo? Ele decidiu contra o São Paulo, decidiu contra o Palmeiras. O campeonato começa semifinal para mim. Para mim, Corinthians, São Paulo e Palmeiras Santos tem obrigação. Não chegou no passado. Problema de quem não chegou. Corinthians, Palmeiras, São Paulo Santos começou o campeonato ali. O Corinthians não jogou nada contra o São Paulo, os 2 jogos. Né? O Rodriguinho não fez nada contra o São Paulo e fez o gol da classificação. Então não dá para você dizer que o cara que não fez nada, mas fez os 2 gols decisivos, não é importante. E que o goleiro que pegou 4 pênaltis, o Vanderlei é a pessoa que tem mais lobby no universo. Ele é um bom goleiro, não é o Rodolfo Rodrigues, é um bom goleiro que falhou feio nas 2 semifinais contra o Palmeiras. Tomou um frango na segunda, falhou na primeira e não pegou um pênalti. E os caras querem ir na seleção do mundo. Então, o Corinthians foi campeão por causa de quem? Do Cássio. O Maicon, para mim, foi decisivo nos pênaltis e no jogo. Quando o Corinthians não jogou nada, ele jogou bem contra o Bragantino. O Maicon, para mim, não tá na seleção, é um absurdo. O Marcos Rocha e o Antônio Carlos estão na seleção, devem estar com vergonha depois do que eles tomaram do Matheus Vital ontem. Então, assim, se as pessoas não entenderem que um campeonato que começa semifinal, que é decidido na final,
Esse jogo tem um peso 1000. Não dá para você fazer uma coisa placar, pontos corridos, fazer uma média. O Roger tinha muito mais elenco. Eu vou responder a sua pergunta, desculpa. Tinha muito mais elenco que Carille, que Jair Ventura e que a Aguirre, que Dorival Júnior. Ele precisou dos pênaltis contra o Santos, jogando pior que o Santos. E ontem tomou o gol do Corinthians a 1 minuto e não conseguiu fazer um gol no Corinthians que não tinha um atacante. Então o Roger, com o elenco que ele tinha obrigação de ser campeão. Então, assim, para mim, não dá para discutir. Se fosse para os pênaltis, é porque não cumpriu obrigação nem contra o Santos, nem contra o Corinthians. Então, na minha opinião, não seria o melhor técnico. Agora, a gente concorda que a eleição foi feita antes do que ela necessitaria ser feita. Isso aí você está coberto de razão. Por isso eu não votei. O Ranieri também concorda com isso. Não dá para eleger os melhores do campeonato antes das semifinais do campeonato. Antes da final. Não, antes das semifinais e da final. Agora, tem outra coisa. Vamos dizer que o campeonato acabou lá, tá? O campeonato acabou na primeira partida da semifinal. Vitória do Palmeiras sobre o Santos, que foi quando foi feita a eleição. Tá. Mesmo assim, para mim, o Rodriguinho seria o melhor do campeonato, tá? Para mim, o Rodriguinho até ali era o melhor do campeonato. Talvez o Jailson até ali seja o goleiro destaque do campeonato. Era o melhor até ali. E não o Cássio, porque o Cássio foi bem nas semifinais e na final. No campeonato ele não se destacou tanto assim. Agora, fazendo o advogado do diabo novamente, o Palmeiras tinha acho que 10 pontos na frente do Corinthians, pensando em pontos corridos, pensando no total do campeonato, sem as semifinais. Pensando nisso, então, você acha tão desconexa assim a seleção? Palmeiras, antes das semifinais, fez 3 pontos a mais que o Corinthians. Tanto que Corinthians e Palmeiras já sabia que só se encontraria na final. Abriu para 6 pontos quando o Corinthians perdeu do Bragantino e ligou no Novo Horizontino. Então, não foi 10 pontos, foi 3. Não, mas eu tô falando depois da primeira partida da semifinal. Então, aí abriu 6. 6 pontos, tá. 6 pontos. Só que 6 pontos numa competição com jogos diferentes e que tomou um vareio nos 2-0 em Itaquera, não tomou? Sim, o Corinthians passeou. Então, assim, o Palmeiras tem mais time, tinha um artilheiro, tinha que ter, àquela altura, mais jogadores. Mais 8, eu acho um exagero gigante. O Sacha fez o campeonato 1000 vezes melhor que o Gabigol, por exemplo. Verdade. Né? O Fagner, pra mim, devia estar na seleção. O Fagner é muito melhor que o Marcos Rocha, não marca ninguém, não é de hoje. Na minha seleção, eu botei no jornal hoje, vou falar de cabeça. A minha seleção é pós-final, porque eu me recuso a fazer uma seleção antes da decisão. Foi a defesa do Corinthians inteira. Ô, Vitão, calma aí que eu vou pondo a arte. Vai, fala aí. Vou devagar então, hein? Pra você não perder. Cássio, Fagner, Balbuena. Depois, se o chefe deixar, que ele fala muito, eu quero falar sobre o Balbuena. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique. E eu botei o Maicon de lateral. Na seleção, não, pelo amor de Deus. O Antônio Carlos, que estava fazendo um bom campeonato, foi humilhado no gol do Corinthians e fez uma final decepcionante. Então, isso tem peso na final que valeu o campeonato. A defesa do Corinthians não falhou e o Antônio Carlos, que seria o zagueiro ali por falta de opção, já que a zaga do São Paulo é uma piada, e David Braz também é brincalhão, ele tomou um drible do Matheus Vital que eu iria para casa. Então, o Maicon, para mim, que fez um bom campeonato, eu desloquei para a lateral esquerda, que ele jogou de lateral e de volante, né? Escalei o Felipe Melo, que não jogou a decisão, porque para mim foi o melhor meio de campista do Palmeiras até lá, e fez uma boa primeira decisão. Rodriguinho e Matheus Vital, porque o cara que entrou contra o Bragantino melhorou com isso e foi disparado, para mim, o melhor do jogo ontem, né? O Cássio decidiu nos pênaltis, durante os 90 minutos, o Matheus Vital, para mim, foi o meu. Votaram lá no meu jornal do Rodriguinho. Para mim, o Matheus Vital foi o melhor jogador em campo ontem. No ataque, para mim, William, Borja e. Até quando não tem atacante, né? E eu coloquei o Sacha. Esse foi os meus 3 atacantes da minha seleção. Técnico, óbvio, Carille. Antes da final, do primeiro jogo, eu botaria o Fagner assim mesmo. Eu não botaria o Henrique, botaria o Antônio Carlos. Agora, o zagueiro que é humilhado no gol do título em casa não pode ir para a seleção do campeonato. O Dudu e o Lucas Lima pipocaram ontem. O Lucas Lima não jogou nada. E o Dudu perdeu o pênalti decisivo. O atacante que perde pênalti na final, desculpa, na minha seleção. Ô, Ranieri, antes do Vitão falar sobre o Balbuena, que ele quer falar, e antes da gente colocar o ouvinte na roda no bate-papo. Aliás, um abraço para a galera que está no grupo dos apoiadores do Podcast Mão, que está também se manifestando aqui. Deixa eu abrir rapidamente aqui o grupo de apoiadores do Podcast Mão. Aqui, ó, apoiadores do Podcast Mão. Colocaram uma foto do Gustavo aqui no grupo de apoiadores, hein? Que beleza, o Gustavo recebendo o prêmio lá do Campeonato Cearense. Leandro Santos, Vinícius Teles, Leonardo, Cauã Lara,
deixa eu ver quem mais aqui, Fabian, Flauzino, Rafael Garcia, esses os Denis Arroio, esses os apoiadores do podcast Mão, o Danilo Nobre, né, que é novo apoiador, entrou agora no grupo, Danilo Nobre, Jorge, a galera que nos apoia e que mantém esse programa no ar. André Ranieri, vendo pela ótica absurda e ridícula da Federação Paulista de Futebol, uma seleção do campeonato antes da segunda partida da semifinal, o que você mudaria? Antes da segunda partida da semifinal, tá? Não, né, nessa altura do campeonato é uma seleção até com coerência, né? Eu também faria uma seleção bem próxima disso lá, antes da semifinal, foi entre o primeiro e o segundo jogo da semifinal, né? Se eu não me engano. Isso. Agora, o que eu não concordo é isso. A final, às vezes, vale mais do que qualquer outra coisa. Então não adianta você fazer uma seleção até ao momento em que um campeonato vale muito pouco, né? Que os times só enfrentaram basicamente as equipes do interior, as quartas de final contra também time do interior, entendeu? O que vale mesmo é quando afunila, ainda mais essa semifinal que contou com os 4 grandes de São Paulo, entendeu? Então ela tinha um peso ainda maior, e ainda mais a final que contou com um derby que não acontecia há 18 anos. Então ela teve um peso ainda maior. Então eu acho que se você fizesse uma seleção do campeonato ignorando das quartas de final para trás, faria muito mais sentido do que você fazer uma seleção do campeonato só levando em consideração as quartas de final para trás. Né? E hoje com a internet, né, cara, você pode fazer uma votação no dia seguinte e sai à noite. Porra, você faz rápido um negócio desse. Exatamente, hoje em dia é tudo muito rápido, entendeu? Então, você acabou o jogo, já faz a votação, à meia-noite acaba, e aí no dia seguinte de manhã já começa a avisar todo mundo que já vai estar pré-avisado mais ou menos do que está acontecendo. Quem tem chance, a gente sabe quais são os jogadores que têm chance, entendeu? Então não precisa avisar o Zezinho do time X do interior, entendeu? O cara não vai ter possibilidade de ganhar. Os que têm chances já deixa avisado, seleciona ali 3 em cada posição, 2 em cada posição, sei lá. Arruma um outro jeito, mas não tem como você colocar, que nem disse o Vitão, o Oliver Kahn, melhor jogador da Copa de 2002, sendo que na final ele bateu o Roupo e o Ronaldo acabou com o jogo, entendeu? Não tem como você colocar o Jailson, craque do Paulistão, quando o Cássio foi lá e pegou 2 pênaltis, como pegou, que para mim o pênalti do Dudu foi bem batido, né? O Cássio foi lá no cantinho e conseguiu fazer a defesa. O Rodriguinho, com exceção de um jogo ou outro que ele deu uma apagada, mas nos jogos grandes ele aparece. Talvez ele merecesse mais ser o craque do Campeonato Paulista. Então, não é que eu não concordo com a seleção do Paulistão até as quartas de final. Concordo, né? Só que eu não concordo que essa seleção seja a seleção final. Eu acho que a semifinal e a decisão, elas valem muito mais do que das quartas de final para trás.